E ainda na Europa, agora Londres, Ulisses Neto com as últimas informações, com som e com imagem. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. 1h28 da tarde aqui em Londres. A democracia britânica está sendo testada em seus limites mais extremos nesta reta decisiva para o Brexit. O parlamento aqui na capital britânica retomou suas atividades ontem, depois da decisão da Suprema Corte que impôs dura derrota ao governo. Como já era aguardado, a sessão foi bastante agressiva, com trocas de acusações dos dois lados, um tom belicoso até bem acima do normal. Sempre existem os confrontos, né, na Câmara dos Comuns, é algo folclórico aqui da política britânica, mas o que ocorreu ontem acabou sendo bem mais agressivo do que normalmente ocorre por aqui. O primeiro-ministro Boris Johnson voltou de Nova York às pressas e participou da reabertura dos trabalhos na Câmara dos Comuns. Por mais de 3 horas, Johnson atacou e foi atacado, demonstrando certa resiliência, apesar da série de derrotas sofridas por ele até aqui. Na verdade, Boris Johnson não ganhou nenhuma, né, desde que virou primeiro-ministro. Ele deixou claro que não vai renunciar e que, se a oposição quer outra pessoa no cargo, deveria aceitar a convocação de novas eleições. Mas os trabalhistas, que pedem a renúncia de Boris Johnson, querem que o prazo da separação da União Europeia seja prorrogado antes disso, antes de que uma nova eleição seja convocada. No momento, a situação é a seguinte: o Brexit segue marcado para 31 de outubro, porém existe uma lei que obriga o primeiro-ministro a pedir uma prorrogação se nenhum acordo for alcançado com a União Europeia até o dia 19 de outubro. E não se sabe ao certo o que o governo vai fazer, né? Johnson diz que está negociando com os europeus, mas não dá pistas de qual é a proposta, se é que ele tem uma, e sem maioria na Câmara dos Comuns, a única alternativa que resta para o líder conservador é chegar a um acordo com a União Europeia. O bloco, aliás, queria utilizar o caso do Reino Unido como exemplo para evitar que outros integrantes tentassem algo parecido no futuro, né? Tentassem um divórcio no futuro, e o que está mais do que claro é que sair da União Europeia é mais difícil do que tirar um ovo de dentro de uma omelete. Um outro destaque aqui na Europa, Thiago e ouvintes, a França lamenta a perda de um dos principais personagens da Quinta República. O ex-presidente Jacques Chirac morreu nesta manhã, aos 86 anos de idade. Ele já estava com a saúde bastante debilitada nos últimos anos, e Chirac governou a França entre 1995 e 2007. Embora não tenha feito um governo brilhante nas questões internas, sobretudo nos campos social e econômico, o ex-presidente era considerado um tipo em extinção na política francesa e, sobretudo, política mundial, porque ele era um político muito charmoso, com disposição natural para fazer campanha. Jacques Chirac transmitia um apelo emocional ao eleitorado que foi capaz de estender sua carreira política por cerca de 40 anos. Ele foi presidente por 2 mandatos, primeiro-ministro 2 vezes e prefeito de Paris por 18 anos, um dos ápices de popularidade de Jacques Chirac, tanto na França quanto internacionalmente, ocorreu durante a dura oposição do governo dele à invasão do Iraque, comandada pelos Estados Unidos com apoio crucial aqui da Grã-Bretanha. Thiago. Ulisses, voltando à questão do Boris Johnson, temos inclusive imagens, e na sequência o Bruno vai te fazer uma pergunta, mas é isso, né, Ulisses? Thiago, a questão do Boris Johnson é que agora a expectativa é para ver qual vai ser o rumo tomado pelo governo dele, né? O que ele vai conseguir fazer nesse momento. A gente acompanha as imagens para quem está conectado pelo YouTube, pelas redes sociais, dessa sessão que foi um tom muito agressivo ontem. O país está dividido. Boris Johnson foi criticado por adotar um tom no seu discurso muito desafiador, que aprofunda ainda mais a divisão do país, mas o mesmo está sendo feito pela oposição também. Então dá para perceber que o país hoje vive um momento de pressão muito forte à sua democracia. Tá certo, Ulisses. Diga, Bruno. Não é bem uma pergunta, não um comentário, Thiago e ouvinte. O parlamento, só lembrando aqui, o parlamento britânico rejeitou 3 propostas que foram apresentadas ainda durante o governo da Theresa May, que antecedeu o Boris Johnson. Em seguida, já com Boris Johnson no poder, aprovou uma lei que o obriga a pedir a prorrogação e não aceitou o pedido que foi feito formal numa sessão do parlamento do Boris Johnson para que fossem convocadas novas eleições.
eleições e as pesquisas que têm sido realizadas desde do início do governo Boris Johnson mostram que a população, provavelmente que está cansada dessa história do Brexit, votaria em sua maioria num parlamento conservador, talvez para empurrar aí, ou legitimar, melhor dizendo, a decisão do Boris Johnson de conduzir a saída do Reino Unido da União Europeia com ou sem acordo. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan na Europa. Até mais tarde, Ulisses. Até mais tarde, Thiago. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.